Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério, eu sou o professor de vocês e nós vamos então dar sequência aí na nossa disciplina sobre processos financeiros e orçamentários, entrando agora então de fato, né, na disciplina após as revisões aí, né, do conteúdo que foi dado anteriormente nos módulos 1 e 2. Então vamos lá. Conforme a gente viu anteriormente, né, na aula anterior, há uma diferença significativa entre o ciclo financeiro e o ciclo operacional. Então, a gente agora vai falar um pouco da gestão financeira, da administração financeira, né? O que ela implica, qual que é a função, qual o objetivo. Então, a maximização do valor para os seus proprietários, acionistas ou cotistas. Esse é o principal objetivo da gestão financeira nas organizações, né? O valor da empresa é definido pelo preço das ações ordinárias ou cotas a longo prazo. Isso no caso de empresas, né, que têm aí o seu capital aberto ou que tem ali a sociedade constituída, né, por ações. E o valor das ações e das cotas, ela reflete as decisões de investimento, financiamento e pagamento de dividendos. Tá? Então esse é um ponto aí, né, que é assim exclusivo, né, das empresas que têm a sua constituição societária por ações. Obviamente, quando você tem uma organização ou uma empresa que é ali uma sociedade limitada, ou que é um microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, e que ela não tem essa característica, isso não significa que o objetivo não seja o mesmo, né? Que é o quê? É a maximização do valor para os seus proprietários, né? Ou acionistas ou cotistas. Porque a sociedade, independente dela ter cotas no mercado aberto, ser sociedade anônima, ser sociedade limitada, ela tem ali os donos, os proprietários, né, os sócios. E cada sócio tem ali uma fração de participação com as suas cotas, né? Então, nós vimos isso anteriormente, que você tem várias formas de constituir o capital social da empresa, né? Então, o objetivo da gestão financeira é a maximização do seu valor para os proprietários, acionistas ou cotistas. E é bom a gente não confundir o objetivo da empresa para a administração financeira com aquele objetivo microeconômico, que é a maximização do grupo, que por sua vez é difícil de ser conceituado e é um objetivo secundário para a visão que estamos desenvolvendo, né? O que isso quer dizer? Que muitas vezes o fortalecimento da marca, né, a perpetuação da empresa, né, como integrante de um holding ou de um grupo, ela pode ser o objetivo principal, né? Mas aqui nós estamos focados na gestão financeira, na administração financeira. Então, obviamente, esse objetivo é outro, né? Ele é mais assim específico em relação a isso que nós estamos tratando, que é a gestão financeira dos recursos. Então, a gestão financeira, né, ela envolve, né, como eu sempre falo, essa trilogia ali, essa tríade, né, que é o que? A administração, a economia e a contabilidade, né? Você tem também a economia aplicada ali, específica, que é a administração financeira, né? E a contabilidade, ela tem ali uma subfunção também e uma técnica econômica específica, né? Então ali nós temos na contabilidade aquela questão do regime de competência, né? E na administração financeira o regime de caixa. E tanto a macroeconomia como a microeconomia, né, elas vão ali ter a administração financeira como um alicerce, como uma base, né, para que possa então
ser sustentáveis as operações, né, e os procedimentos dentro de uma empresa. Só para esclarecer um pouco, então, né, a macroeconomia é uma vertente das ciências econômicas, né, que estuda o ambiente global, né, institucional e internacional em que as empresas precisam operar, em que as organizações estão inseridas. Então é um ambiente chamado macroeconômico, genérico. Já a microeconomia é o inverso, né? É ali a vertente das ciências econômicas que fornece uma base para a operação eficiente da empresa, né? Ali ela vai se ater, né, àquele mercado específico da empresa, né? Então, a linha de oferta, a linha de demanda de determinado produto, né? Então ali não tem aquele caráter genérico e mais assim focado, né, naquele ambiente, naquele mercado específico, naquele nicho, né, específico. Aqui nós temos, né, uma descrição dos conceitos envolvidos nas relações de procura e oferta, né? E tudo isso ele é levado em consideração quando a gente pensa em gestão financeira. Então nós temos lá as estratégias, né, que vão ser aplicadas para a maximização do lucro daquela atividade, a composição dos fatores produzidos, né, como que eles são compostos, como que eles estão estruturados, quais seriam os níveis desejáveis de vendas, né, para que se atinja então essa maximização do lucro. Qual que é a estratégia de determinação de preços dos produtos, né? Muitas vezes a gente tem ali diversas formas de precificar os produtos, mas muitas vezes também essas formas são determinadas pelo mercado, pela concorrência. Então você tem que criar uma estratégia para determinar então o nível de preço dos produtos. Mensurar, né, de preferência pelo conceito da preferência pelo conceito da utilidade, né? Assim, podemos definir que o que vale não é nem tanto a utilidade daquele bem, daquele produto, mas a preferência por ele. O que fará, então, que o consumidor opte por aquele produto específico. E se você puder agregar algo pela preferência, né, ele é mais interessante do que pela utilidade. E quais são os riscos e os valores envolvidos nessas operações aí, né? Então tudo isso está ligado à gestão financeira, né? A como você vai interrelacionar todos esses conceitos ou sobrepor uns aos outros, né? Quais são ali os determinantes, quais são os desejáveis, quais são os possíveis de serem aplicados. E aí está, então, a premissa básica da administração financeira, que é o quê? É a tomada de decisão e a adoção de medidas subordinadas à condição das receitas marginais serem maiores que os custos marginais, proporcionando, então, o aumento dos lucros, né? Parece meio óbvio, né? Claro que as receitas têm que ser maiores que os custos, né? Mas nós vimos lá, vocês devem ter visto na contabilidade de custos, né, o quanto que isso é complexo e dinâmico, né? Mas o princípio básico da administração financeira, então, é esse. E mais uma vez, vale a gente aqui colocar diferenças básicas e pontuais das perspectivas entre a gestão financeira e a gestão contábil, né? Então, a gente já falou alguma coisa em relação ao ciclo financeiro e ao ciclo contábil, mas aqui nós temos as colocações pontuais. Então, contabilmente, as demonstrações financeiras são elaboradas no regime de competência dos exercícios contábeis, ou seja, são considerados na data de sua realização. Ponto. Já, né, financeiramente, receitas e despesas são consideradas em função do fluxo de caixa, ou seja, pela entrada e saída de numerários, né? Numerários, entenda-se então papel moeda ou então saldos bancários.
No que diz respeito à tomada de decisões, né, contabilmente, a coleta de dados, a preparação e a apresentação dos demonstrativos financeiros são necessários à tomada de decisões, né? Então, a contabilidade fornece esses dados todos para que decisões possam ser tomadas. E financeiramente, a avaliação das demonstrações financeiras, o desenvolvimento de dados adicionais e a tomada de decisão, ela vai se dar com base em análises subsequentes, né? Ou seja, a contabilidade ela fornece dados em cima do que já ocorreu. E a gestão financeira, né, e administrativa, ela vai, baseada no que já ocorreu, ela vai o quê? Introduzir dados adicionais e fundamentar a tomada de decisão com análises em cima dessas projeções subsequentes, digamos assim. Por quê? Não existe tomada de decisão sem análise. E não dá para ter uma análise se não houver dados contábeis para que essa decisão seja tomada ou executada, né? Então, a base para uma decisão financeira e orçamentária, também podemos incluir aqui já essa questão, essa visão, essa ótica orçamentária, todas elas, a financeira e a orçamentária, elas vão se basear o quê? Nos dados dos demonstrativos contábeis, né? Então, mais uma vez aqui eu reforço que a contabilidade ela é de suma importância para as empresas, tanto para a parte escritural, né, formal, quanto para a parte de estratégia e planejamento. E aqui nós temos também, né, mais alguma definição e objetivo da função financeira. Então, segundo esses dois autores, a função financeira compreende os esforços dispendidos, objetivando a formulação de um esquema que seja adequado à caixa alta, né? Ao caixa alto, né? O caixa é o rei. Então, existe essa conotação e essa abordagem é muito utilizada nas empresas, né? E, mais uma vez, a maximização dos retornos aos proprietários das ações da empresa, ao mesmo tempo em que um certo grau de liquidez. E pode-se afirmar, então, que o objetivo básico da administração financeira é a rentabilidade máxima, ressalvando o grau de liquidez da empresa. E qual que é a amplitude da administração financeira? Qual que é a abrangência, né, da gestão financeira? Então, prever, né, fluxos monetários, custos, receitas, resultados, investimentos e obtenção de recursos. Planejar operações de caixa para diferentes períodos. Organizar serviços financeiros. Coordenar e executar operações de serviços financeiros e controlar a execução dessas operações e serviços, disponibilidades, valores, orçamentos, entre outros. Então tá aí, né, de forma bem assim sucinta, né, toda a esfera de atuação, né, e de abrangência que a administração financeira alcança nas organizações. Os objetivos correntes, né, ou seja, constantes, circulantes, digamos assim, né, em alusão aí aos ativos circulantes, é manter a empresa em permanente situação de liquidez, obter novos recursos para planos de expansão com base em estudos de viabilidade econômico-financeira e aos menores custos possíveis. E assegurar o equilíbrio entre os objetivos de lucro e de liquidez financeira, né? Então, nós vimos ali em alguns exercícios anteriores, em algumas comparações, que muitas vezes o lucro contábil, né, ele não aparece na mesma proporção da disponibilidade financeira, né? Então, aí a gestão financeira ela vai atuar, né, para diagnosticar qual está sendo o desempenho e qual está sendo aí os enclaves para que não exista, então, né, essa liquidez almejada.
E aqui nós temos a ocorrência de alguns fenômenos, né, que ocorrem nas gestões organizacionais. Então você tem o fenômeno econômico, o fenômeno financeiro e o fenômeno misto, né? Então, mais uma vez, nós vamos diferenciar aí, né, a ocorrência desses fenômenos. Então, um fenômeno contábil, né, ele pode ser a mesma coisa que um fenômeno econômico, ou seja, é aquele que quando ocorre não há necessariamente movimentação de numerário, tais como as vendas a prazo, as compras a prazo, aumento do capital com bonificações, depreciações, entre outros. Ou seja, são fenômenos ali econômicos, né? Mas que ele não tem nenhum tipo de desembolso, né? Não existe ali você injetar, né, em papel moeda ou em transferência bancária qualquer tipo de numerário. Simplesmente ele ocorre, existe uma alteração ali nas contas patrimoniais, né, mas efetivamente não houve o quê? Uma movimentação financeira. E você tem os fenômenos financeiros, então, que são aqueles em que, ao ocorrerem, existe obrigatoriamente uma movimentação de numerários, né? Quais são? São os depósitos bancários, são as vendas à vista em dinheiro, né, pago em espécie, compras à vista também pagas em espécie ou pagas em cheques, saques bancários, pagamentos de contas de despesas, entre outros. Ou seja, são fenômenos aí que exigem a movimentação de numerários, né? Sejam em papel moeda ou em transferências bancárias, você vai ter que, inevitavelmente, utilizar, né, a disponibilidade de caixa da empresa. E existem os mistos, né, que são tanto os financeiros quanto econômicos. São aqueles em que ocorrem simultaneamente, né, tais como o pagamento de um cliente com juros, pagamento de um fornecedor com desconto, né? Ou uma compra que, por exemplo, uma parte foi à vista, outra parte foi a prazo, né? E também uma venda onde você recebeu uma parte à vista e a outra foi a prazo. Então você teve aí a incorrência das duas operações, dos dois fenômenos ao mesmo tempo, né? Então isso também é previsível e possível. Então, nós encerramos essa breve explanação aqui em cima, né, da gestão financeira, qual que é o seu objetivo, né, qual que é a sua abrangência, atuação e principalmente diferenciando aí os fenômenos econômicos, entre aspas, entre parênteses, contábeis, né, dos fenômenos financeiros, né, que efetivamente utilizam os recursos disponíveis da empresa. Então, nós vamos ver aí que muitas vezes, contabilmente, as empresas apresentam lucro, mas financeiramente elas não têm dinheiro em caixa, né? E existem várias formas de você detectar isso, bem como de você tentar resolver isso, né? Então nós vamos aqui, através dos processos financeiros, mostrar quais são as possibilidades, né? Quais são as intervenções que têm que ser feitas e como isso pode assim afetar o desempenho das empresas para melhor, né? Sempre visando aí a maximização do retorno aos proprietários e da situação de liquidez das empresas. Ok? Então, vamos encerrando aqui e agradeço a todos aí, né? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Grande abraço.